Catarina Druan, seja bem-vinda. Iris, minha amiga, que bom que você está aqui, amiga. Saudade de você. Que bom que você está aqui nos prestigiando essa noite. Boa noite. Sejam bem-vindas, Catarina e Iris, que é minha amigona do coração. Hoje, essa noite vai ser muito especial, que a gente vai ter uma convidada, né? A Tabata. Boa noite, Iris. E ela já vai estar chegando, tá? Nós vamos falar sobre um assunto muito importante, sobre o TDAH e o autismo na vida adulta, né? Essa live também vai estar gravada para vocês e a gente vai acompanhar um pouquinho essa trajetória, tá? Do como é o TDAH. Eita, Tabata, chegou nossa convidada especial essa noite. Vou fazer o convite aí. Tá bom? Já fiz o convite aí, que a Tabata já está chegando com a gente. E aí... Isso. Olá, cheguei. Ei, Tabata, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia. A Iris tá me ouvindo bem? Estou conseguindo ouvir. A Iris, a minha amiga, está aqui na live, falou que o áudio está baixo. Melhorou, amiga? Beleza. Eu também achei baixinho, daí eu fui buscar o fone. Tá melhor, pessoal, agora? Tá conseguindo ouvir, Tabata? Tô conseguindo ouvir bem. Perfeito. Joia. Primeiro, quero agradecer a sua presença. Muito obrigada, fiquei muito feliz, né, de você ter aceito o nosso convite. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Eu vou me apresentar, quem não conhece, eu falei um pouquinho com você no Zap, né? Mas, para quem não conhece, eu sou Renata Massalá, eu sou professora, neuropsicóloga com mestrado, né, na área de neuropsicologia, e trabalho já há muito tempo com a área, né, do autismo, com a área de TDAH, com disfunções executivas, né? Bruna chegou também, valeu, Bruna, sempre junto, Tadeu, Prisarp, sejam todos bem-vindos, Joana. Agora nós vamos pedir, dispensa minha apresentação, é sua vez, Tabata. Boa noite, pessoal. Queria primeiro agradecer o convite para estar aqui, né? Sempre um prazer poder trocar ideias com profissionais, então te agradeço pelo convite. Meu nome é Tabata, eu tenho... imagina, eu tenho 31 anos, fui diagnosticada como autista de nível de suporte 1 aos 28. TDAH eu já tive várias vezes o diagnóstico ao longo da vida, mas a gente fechou recentemente, agora então aos 31. Eu sou designer gráfico, eu tenho uma empresa de produtos feitos por autistas. Começou como sendo feito por mim, mas daí a coisa ganhou uma proporção muito maior e virou uma forma de geração de renda para outros autistas, então estou muito feliz com esse projeto. E acho que é isso, né? Tem o meu perfil, onde eu produzo conteúdo sobre autismo e TDAH. É muito legal, gente. Como a forma como você coloca ali a sinceridade, você faz de forma descontraída. Eu adorei o teu Instagram. E a loja dela, gente, entra lá, eu comprei a camisa, né? Linda, anticapacitismo. E ela leva com ferro e fogo pelos direitos do autismo. A gente vê isso. Então, a gente tem que conscientizar e realmente estar aqui nesse momento para a gente fortalecer a nossa comunidade. Quem quiser ver, é a Audley, né? Eu vou deixar aqui no... Vou colocar aqui, ó. É Audley. É linda, gente. Store. Cada blusa linda, caneca linda. Você vê, assim, a criatividade. Eu amo isso, eu valorizo. Aí, a Fábio... Será que foi? Não, eu não vi que não. Alguém... Não foi, né? Não. Agora foi. Joia. Isso, pessoal, sigam a loja dela, que é bem bacana, a Audley Store. Assim que chegar, vou publicar nos stories, hein? Amei, amei. Essa que você comprou é a que mais sai disparado, o pessoal adorou. Você já falou tudo, entendeu? Aquela blusa, assim, lacrou, né? Fico muito feliz. E, Tabata, então a gente está conversando um pouquinho sobre esse seu diagnóstico. Foi tardio, né? Foi na vida adulta. Foi. E como foi para você receber, né? Olha, autismo, meu Deus, o que é isso? Como é que você já tinha alguma informação? Foi buscar depois? Como é que foi esse processo?
Eu tinha um estereótipo do autista, né, que a gente vê nos filmes, que a gente vê nas séries mais antigas principalmente, né? Então, para mim, eu não podia me encaixar no espectro autista, porque não era aquilo que eu conhecia. Só que daí veio a série Atypical. E aí eu comecei a Uhum. conhecer outras formas de ser autista, eu comecei a me identificar. E aí, quando surgiu esse assunto na minha terapia, né, para mim foi libertador, porque eu tinha o diagnóstico errado de transtorno bipolar, já fazia tratamento com medicamentos por conta disso, eu estava engordando pra caramba, e vi assim que o medicamento não tinha um ganho, né? Uma coisa é você engordar, mas tem um benefício. E eu ficava naquela, mas não tá mudando nada a minha vida, tudo continua igual. Eu não me vejo nesse diagnóstico de transtorno bipolar. Então, quando veio o diagnóstico de autismo, eu falei, tá aí minha galera. Finalmente eu faço parte de um grupo, tem uma galera junto comigo. Finalmente eu posso me conhecer, eu posso entender os meus limites, eu posso entender melhor as minhas qualidades. Foi assim um presente. O diagnóstico foi sensacional para mim, mudou minha vida. Nossa, top demais. É bom que a partir dessa informação você, né, você se viu, poxa, isso tem tudo a ver comigo. Realmente, por essas questões que eu precisava saber. E eu vejo bacana como você coloca isso no Instagram, né? A forma descontraída, tipo, aquelas frases, nem parece até, eu vi que você combate. Eu achei engraçado, você colocou Sim. ali, esqueci, TDAH, né? Tipo, ia fazer algo, esqueci, de uma forma bem descontraída e leve, assim. É porque eu já estive no ativismo de forma bastante incisiva, né? A gente tem que brigar, a gente tem que lutar, tem que falar de todas as notícias ruins. E eu comecei a ver que isso estava me puxando para baixo de um jeito, e aí eu entendi que estava me fazendo mal porque não era eu. Não era a minha forma de conscientizar, não era a minha forma de militar. Aí eu percebi, quando eu voltei com esse bom humor, com essa leveza, que uma militância muito forte para o autista é ser feliz. Porque as pessoas não esperam ver autistas felizes. A galera quer ver autista triste, autista solitário, autista incapaz. Eu falei, cara, não tem militância mais forte do que ser feliz e mostrar que é possível, que se você tem acolhimento, se você tem terapias, você consegue, porque eu não queria mais esse rótulo do autismo ter que ser pesado. Eu entendo, não quero romantizar, eu sei que é muito difícil para muitas famílias, que não é todo mundo que tem acesso às coisas que eu tenho, mas eu acho muito que quando a gente coloca uma leveza, fica mais fácil da gente lidar com os desafios diários, né? Pelo menos para mim, quando eu coloquei esse bom humor, quando eu aprendi a rir de mim em alguns momentos, eu parei de me culpar, eu parei de me colocar para baixo, eu melhorei minha autoestima. Então, a ideia do meu perfil é mostrar que diagnóstico não é sentença de infelicidade, que a gente pode levar as coisas difíceis de forma leve também, que fica bem mais fácil. Uau, maravilha, acho que falou tudo, né, Tabata? A gente sabe, tudo é o peso que a gente dá, né? Tudo é a forma como a gente encara. Então, quanto mais peso, Sim, mais dor emocional. A gente fala isso muito com os pais que têm o diagnóstico, né? É o peso a gente que dá, é o nosso pensamento que vai gerar com sentimentos. certeza, E eu com acho que a certeza. mensagem já está sendo passada dessa forma leve, dessa forma, como você falou tudo, eu quero ser feliz, e acabou, é isso, eu sou autista, e isso não me define, eu sou feliz, eu quero passar aqui a felicidade, né? Sim, Então, sim. Tem gente que me cobra, né? Ai, você tem que falar mais das dificuldades, da parte difícil. Então eu tento equilibrar um pouco. Por exemplo, hoje eu estava muito em crise, me cuidei muito o dia todo para conseguir estar aqui na live. E eu vou compartilhando com a galera. Só que eu vou compartilhando os momentos de crise, mas também tento colocar um pouco de bom humor, sabe? Porque antes eu me cobrava muito por estar em crise. Eu achava que eu tinha que dar conta, que eu tinha que ser forte o tempo todo, que eu não podia me permitir não estar bem, eu tinha que estar bem o tempo todo. E aí eu entendi que quando eu faço isso, eu só prolongo a crise. E quando ela vem, não tem como brigar com ela. Você tem que deixar ela rolar, se cuidar, se permitir. Então, eu tento passar isso, sabe? Que a gente tem as dificuldades,
não é um mar de rosas, como as pessoas acham. Ah, autismo leve é bem levinho, né? A gente não tem nenhum perrengue no dia a dia. Eu tento mostrar esses perrengues. Só que sem esse sofrimento, sem, meu Deus, é o fim. Não, é difícil. Mas a gente pode tentar encarar de uma forma um pouco mais leve. Existem outras formas de enfrentar. A nossa verdade não é absoluta, né? Porque às vezes a gente não se questiona, né, Tabata? Poxa, será que essa é a melhor forma? A gente encara como se a nossa verdade fosse absoluta. E muitas das vezes não. Quem não já se Total, enganou nos seus pensamentos, né? Quem não já falou, total. poxa, se eu tivesse pensado dessa outra forma, eu poderia ter um outro resultado nessa situação. É. E Porque às vezes quando a gente está em crise, a gente não consegue olhar pelo lado positivo das coisas, né? Toda vez que eu estou em crise de sobrecarga, eu me lembro 2 anos atrás, quando eu sentei no chão do meu quarto, com todas as estereotipias possíveis naquele momento, e chorei. Chorei como se eu nunca fosse conseguir ser ninguém, como se a minha vida fosse sempre ter as suas limitações, que eu achava que eu seria aquela pessoa que tinha o potencial, mas que jamais seria capaz de atingir. E depois que eu parei de chorar, sei lá, por 1 hora, eu falei, eu nunca mais quero sentir isso na minha vida, assim. Porque eu não quero deixar a minha própria cabeça me tombar, eu não vou deixar. Então, quando vem esses momentos difíceis, eu lembro disso. E lembro que apesar de todos os perrengues, todas as dificuldades, eu consegui. Não foi aquela coisa tranquila, aquela paz, foi às custas de muitas crises, muitos momentos difíceis, muita vontade de desistir de tudo, mas eu consegui. Hoje eu sou muito mais forte que antes. então, eles estão perguntando, eu estou lendo aqui nos comentários, para você descrever, Tabata, como que seriam essas crises, assim, para eles entenderem, assim. Como que ocorre A essa crise, crise? sim, a minha crise ela acontece basicamente sobre sobrecarga, seja ela sensorial ou excesso de informação, de responsabilidades, de obrigações. Então, por exemplo, esse final de semana eu mudei a rotina, eu dirigi muito tempo, eu interagi com muitas pessoas e aí veio a crise de sobrecarga. O que acontece? Começa a ficar mal-humorada. Eu sou muito da paz. Quando vem a crise, eu sei porque eu tenho vontade de chutar as coisas, eu tenho vontade de tacar as coisas, eu fico grossa com as pessoas sem querer, impaciente. Eu sinto muito frio. Nem tá tão frio aqui, mas eu tô com 3 blusas, tô de touca, tava de cobertor até agora há pouco, e a minha noiva plena de manga curta. Eu sinto muito frio. Parece que na crise todas as minhas sensibilidades se tornam mais afloradas. Eu nem tenho tanto problema com ruído, mas hoje eu queria jogar a minha máquina de lavar pela janela porque eu não estava aguentando aquele barulho dela centrifugar. Então, você vai Entendi. ficando muito impaciente com esses estímulos. Eu sinto muita dor no corpo, parece uma gripe. Quando você tem febre, que o seu corpo parece que foi atropelado por um caminhão, parece isso. E um cansaço extremo. E tem também o hiperfoco. Quando eu estou em crise, eu quero fugir das coisas que são difíceis. Então, hoje eu não consegui trabalhar direito e eu fiquei só no meu hiperfoco. É tipo um imã, assim, você tenta fugir, fazer suas obrigações, mas o hiperfoco fala, não, vem pra cá, vem relaxar um pouco, vem curtir comigo. E aí eu vou, porque eu entendi que faz bem, sabe? Antes eu me culpava, não, eu tenho que fazer isso aqui, eu preciso trabalhar. E hoje não, hoje eu entendi que quanto mais eu faço isso, mais eu prolongo a crise. Então, o que a Tabata está falando para a gente é muito importante, gente. Dentro do autismo existe essas sobrecargas sensoriais, porque o contato, né, com as pessoas, isso tudo gera essas estereotipias, às vezes é uma forma de autoestimulação, uma forma de compensar essa sobrecarga, né? Estão sendo perguntada aqui a Renata, você tem hiperfoco em quê? Menina, assim, eu tenho uns hiperfocos fixos, que são assim, desde a minha infância, que é analisar as pessoas. Acho que até por isso eu não tive tantas dificuldades assim em entender o mundo, porque eu sempre estudei muitas pessoas. E música, essa é a minha grande paixão, assim. Quando eu não tô bem, eu vou cantar, eu vou dançar, eu vou fazer qualquer coisa que tenha com música. Mas esse Instagram, falar de autismo, ajudar as pessoas, tem se tornado um hiperfoco já há um tempo, porque é muito prazeroso
você poder acolher, você poder ajudar, sabe? Você chegar, receber uma mensagem de um autista falando, eu estava perdido, cheguei no seu Instagram, eu me encontrei, eu me vi em você. Isso dá uma energia que não tem como não Você virar sabe um que você tem um hiperfoco. propósito, né, nisso tudo, todo esse diagnóstico, você se encontrou, se viu nele e hoje usa como um propósito para ajudar outras pessoas com autismo, né, Tabata? Então, tipo, Sim, em vez de ficar numa dor de um diagnóstico, eu vou usar isso como um propósito para levar foi. conhecimento. E eu tenho certeza, muitas pessoas devem estar se identificando aqui com questões de crise, filhos, filhas, né? Familiares. Então, o hiperfoco é muito comum dentro do autismo. Eu atendo muitas crianças que têm autismo, fica às vezes ali no celular, no tablet, e isso que limita o potencial de aprendizagem. Por isso que a gente busca combater um pouco o hiperfoco, para a gente trabalhar e ter uma outra leque de aprendizagem. Né? A criança não fica só no celular. Vão aprender a fazer conta de matemática, vão aprender a ler, a escrever. Porque se deixar no autismo, a gente sabe que existe essa inflexibilidade cognitiva. Dificuldade de quebrar regras, né? Como você falou, questão da dificuldade de mudar a rotina, né, Tabata? Isso é muito comum, Sim, porque no cérebro aqui das pessoas com autismo, estudei isso, né, durante o mestrado, faz com que exista essa rigidez comportamental. Então, você busca combater isso, né? Devagarzinho, você vai criando, aprendendo, vai conhecendo o espaço, vai combinando antes. Por exemplo, nas escolas, a gente pede para a criança com autismo conhecer uma semana antes, né? De ir, é muito para não importante gerar isso. essa sobrecarga toda. A gente faz combinado, ó, vou deixar você usar o tablet e depois você fazer essa tarefa, vai revezando para diminuir esse poder do hiperfoco, para que Sim. amplie o repertório de aprendizagem. Sim, sim. Menina, eu falo que o hiperfoco ele é muito forte, sim. É uma força gigantesca, É uma mas eu luta, vejo que né? ele é uma luta Uma luta. Nossa, diária, eu assim, sei. sabe? Uhum. E eu vejo que aumenta muito quando a gente não tá bem. Quando a gente está em crise, quando a gente está estressado, quando a gente está desnorteado, desregulado, o hiperfoco que estava ali às vezes dormindo, ele acorda na hora e fala, vem para mim. E aí não tem como lutar contra ele. É muito forte. Então, às vezes é o distrair, a gente trabalha a distração, né? Vai diminuindo esse poder, vai tentando ver outras coisas que você goste para poder distrair, desfocar a Aí queria. atenção. É uma decisão, né? Porque às vezes a gente fica assim, o que eu ganho em ficar só, né, neste hiperfoco? Existem outras formas de eu aprender, experimentar? E é só realmente Sim, testando. O que sim, não te desafia não te transforma. Então, é isso que tem. total, É isso que eu vejo total. dentro do autismo. Mas nós temos também a questão não só do hiperfoco, o TDAH, por exemplo, a gente sabe que o que acontece é muita mascaração no diagnóstico, né, Tabata? O que eu vejo de Muito. criança que foi diagnosticada de autismo e TDAH lá na frente, ou que tem um TDAH e depois foi descobrir que tinha autismo. Isso é muito comum, Sim. porque existe Menina, eu algumas... tenho desculpa te interromper, que tem um grupo no Facebook sobre TDAH, né? E o pessoal compartilha experiências lá. Tem uns que são autistas, claro, que eu só fico aqui, ó, me segurando para não lá dar diagnóstico para os outros que eu nem conheço. Mas é que é muito parecido, só que tem as suas particularidades cada um, e passa despercebido pelos médicos na fase adulta, porque eles falam que autismo é um diagnóstico infantil. Só que como que uma pessoa de 30, 40, 50 e para mais teria o diagnóstico infantil se lá nos anos 90, 80, 70 não se falava desse autismo, né? A gente tinha o Asperger ainda, era um mito de que era muito raro em mulheres. Os profissionais precisam olhar para os autistas adultos, gente. TDAH e autismo é muito parecido, mas dá para identificar, pelo amor de Deus. Vamos parar de diagnóstico errado, gente. Falou tudo, e a gente tem que falar mais também na vida adulta, né? Não só focar, Com existe a infância, certeza. mas quantos adultos que estão aí, que são diagnosticados, né, de forma tarde, como foi o seu caso, né? Com E, certeza. E é muito difícil o nosso diagnóstico, porque os profissionais não são acolhedores.
Porque uma coisa é você dar o diagnóstico errado. Eu entendo que às vezes é difícil, é complexo, você. Outra coisa é você olhar para a cara da pessoa e falar: você quer ser autista porque você quer os benefícios? Você quer tirar proveito? Para que você quer o laudo? Eu não vou te dar um laudo, você quer se aproveitar. São coisas diferentes. Uma coisa é Sim. você ser um profissional que não tem tanta capacitação para diagnosticar um autista adulto. Outra coisa é você não ter empatia, não ter acolhimento. E a gente está nessa galera aqui. A gente sofre com muito absurdo, com muita discriminação. Eu decidi que a minha Muito luta agora vai ser por capacitismo, né? muito Muito capacitismo. ainda. A gente sabe. Muita maldade, sabe? Eu Sim. acho que o mundo é muito cheio de maldade e você fica enxergando maldade nos outros que às vezes não tem, sabe? A pessoa que está atrás de um laudo de autismo, ela está atrás de autoconhecimento, dessa libertação de entender por que você é diferente, por que você não se encaixa. Gente, a A última coisa que a informação, gente ela tira pensa, a angústia, né, da gente. A informação exato, tira todo aquele sofrimento. nossa, tira o peso que a gente carrega, a última coisa que a gente pensa é nos benefícios. E, meu Deus, que benefícios são Mas esses eles que a pessoa vai fingir? julgam, mas não sabe o que você passou para chegar até aqui. As pessoas olham, fazem suas Nossa, distorções e não sabem o que você caminhou. isso Só sim. você sentiu isso Ah, tudo só, né? com certeza. Você não pode ser autista porque você olha nos olhos. Mas eu tenho 31 anos, eu aprendi. Se você me diz que um autista não pode olhar nos olhos, então você está me dizendo que as terapias não funcionam. Ah, você não pode ser autista porque você sabe se comunicar. Mas eu aprendi, eu não nasci assim. E Você às vezes o escuta médico ainda não quer nem isso, te ouvir. Tabata? Ainda as Eu pessoas não ficam tenho fazendo. médico. Ah, É assim, eu tenho duas situações. A galera da internet que todo dia tem alguém que vem questionar meu laudo, dizer que eu não posso ser autista por causa meu disso, daquilo, Deus. daquilo. O mais engraçado é, você não é autista porque você não se parece com meu filho de 4 anos. Eu fico, que bom, porque eu tenho 31. Seria meio esquisito se eu parecesse com seu filho de 4 anos. Eu tenho essa realidade e enfrento muito a realidade dos profissionais que não são nada acolhedores e são Sim, capacitistas. Eu hoje não tenho médico, estou sem atendimento, tenho medicação porque eu peguei uma receita assim longa, né, que dura bastante, mas quando eu precisar renovar, a ansiedade bate, o coração fica acelerado, porque eu sei que alguma coisa absurda eu vou ouvir. Eu nunca passei por uma consulta sem ouvir pelo menos alguma provocação. nossa vida. Nunca. A gente precisa muito inteligência emocional, né? Abstrai aquilo que obstrui, é focar naquilo que te dá esperança, que é a sua missão, ajudar as pessoas com autismo e realmente não dar poder, porque a gente escolhe, ou a É, gente dá poder àquilo que não constrói, ou a gente fica refém dessas pessoas exato, capacitistas, desinformadas, exato, que não exato. sabe as condições neurológicas, né, em relação ao autismo, não conhece e fica aí taxando, não entende que é um É, ser humano, que é uma vida, é um sonho aí, né, sonhos aí, né, Tabata? com certeza. Eu Não sempre pode falo ficar para na os mão pais, desses capacitistas, desses não, médicos, dessas não, pessoas que julgam. E a gente que exato. escolhe se Sempre dá falo para poder os ou não. pais isso. Com certeza, que assim, os pais me perguntam, os pais têm assim muito desespero com relação à fala, né? Quando é que meu filho Sim, autista vai falar? isso é Eu muito. entendo essa preocupação, é importante a gente investigar, mas é tão importante quanto a gente pensar na autoestima daquela criança, dela se sentir empoderada, dela se sentir forte, a gente pensar na saúde emocional, porque o mundo não é acolhedor para nós. Falta muita empatia, tem muito capacitista e a gente precisa chegar na fase da adolescência, na fase do adulto, cada vez mais forte, porque quanto mais você envelhece, maiores são os ataques, porque as pessoas não estão acostumadas com autistas adultos. Quando elas veem um, elas caem matando. Você não se parece com meu filho, você Olha você fala olhando muito nos bem, você olhos, casou, você olha nos olhos. Exatamente. e é Exatamente. falta de informação, né? E as pessoas não têm evidência científica para falar algo, né? Tem que ter laudo, tem que ter todo o conhecimento, né? Que só o neurologista, né, Mas tem pode muito ajudar. especialista na internet, né? Tem muito especialista que me dá, tira o meu diagnóstico, menina, assim, em 5 Aham. minutos. Eu fico impressionada. Eu falo, nossa, meu médico demorou
horas para me dar esse laudo, e o Aham. especialista da internet tirou em 5 minutos. Com um vídeo ele já falou que eu não sou. Fico impressionada. Nossa vida. Mas a gente vai aprendendo isso a questionar, né, Tabata? Porque se a gente não for filtro, a gente vai deixando entrar essas coisas e vai É, envenenando. Então, a melhor forma é realmente assim: o que eu vou deixar entrar aqui? Conhecimento e felicidade para ajudar as outras pessoas com autismo. sim. E a terapia ajuda muito, né? A Terapia ajuda. terapia nos Sim. dá uma base muito sólida para encarar isso tudo. Acho que sem ela eu já teria surtado há muito tempo. Eu já surtei algumas vezes, né? Já Quem desisti não disso aqui, surtou, gente? voltei. Eu também, eu sou psicóloga, mas preciso de terapia. Quem não precisa de terapia Surtar faz parte da vida. Um surtinho ou faz outro de vez em parte, quando meu faz Deus do parte. céu. Quem não já surtou nessa vida, fala aqui nessa live. A gente precisa estar trabalhando as emoções mesmo, não ser refém do que esses capacitismos falam, lutar contra, olhar os direitos. Estou muito feliz com a notícia hoje que você soube, né, que as terapias foram liberadas pela ANS de forma assim ilimitada, Finalmente. graças a Deus. Então, uma excelente notícia. Com base assim, tanta luta, a gente via paz eliminar de justiça, uma É, luta sangrenta judicial para conseguir. com Então, certeza. a gente precisa estar realmente só comemorando e lutando mais e mais, como você está ali na Odre, né? Anticapacitismo. Vamos lá, que isso aqui É, não tem é espaço para ódio, importante. que a cultura do ser humano, antes de qualquer rótulo de autismo, é um ser humano que está aqui e acabou. Isso aí. Né? Não é o Isso aí. diagnóstico que vai definir onde você vai chegar. Né? O autismo Exato. tem. Olha a criatividade, né? Olha quanto potencial. Né? Exato. Então, não há nada Menina, tem um acontece monte de pergunta na live aqui, eu tô chocada. O pessoal tá muito. Por tá? favor, leia as perguntas. Oi, gente, tá lá embaixo, então eu tô só intertida aqui, eu não tô. Você quer ver alguma Ó, tem pergunta? uma legal, ó. Tem uma bem Fala, legal. tá. Qual o sinal mais gritante para você pensar no autismo? Acho que é no meu caso, né? O que foi mais eu sempre me senti um ET, gente. Assim, eu nunca fiz parte de nada, eu nunca tive muitos amigos. Eu sempre falei coisas que as outras pessoas ficavam chocadas. Eu estou num processo de avaliação para superdotação, então no primeiro momento foi considerado isso e não autismo. Só que eu tenho as estereotipias, eu tenho hiperfoco, eu tenho muita sensibilidade ao toque, eu tenho pensamento rígido. Então foi um combinado de características que me levaram ao laudo. Mas o que chamou primeiro a atenção era esse sentimento de ET, de solidão, assim. Você tem pessoas ao seu redor, mas as pessoas não falam a mesma língua que você, parece, as pessoas não passam pelo que você passa. A partir do momento que eu entrei num grupo no Facebook só de autistas, parece que eu encontrei minha galera. Nossa, foi a primeira vez que eu me senti confortável na presença de outras pessoas. Nossa, bem bacana. Você chegou a fazer teste, avaliação psicológica? Eu tive o diagnóstico da psicóloga, eu estava 1 ano e meio na terapia, né? Eu não fiz teste neuropsicológico na época, né? Eu fiz só a avaliação mesmo. Fui para o neuro 2 anos depois, e aí eu ainda cismava que eu não era autista. Porque as pessoas me falam tanto que eu não sou autista, que eu falei, gente, será que eu estou enganando as pessoas? Então eu refiz todo o meu processo de laudo com a minha psicóloga atual, que é autista também, e ela diz que eu sou autista mesmo. Então, gente, os testes, eles mostram isso, se a pessoa tem autismo, se ela tem TDAH, se tem o QI alto, né, que é acima ali, né, existe uma normativa, né, do QI, tal valor X é acima, é super Uhum. resultado. Então, isso tudo tem formas de instrumentos. Tem mais alguma pergunta aqui bacana que a gente possa... Ai, tem um monte, vamos pegar aqui, vamos subir aqui que eu vou ver. É nóis, tá? Minha amiga Márcia tá na live. Beijo, Márcia. Ah, Aqui eu tô vendo que mais? Que mais? Eu estou vendo aqui, a Aline Lopes, pedagoga. Tabata, como era a questão da sua seletividade alimentar? Vi seu vídeo que você só conseguiu comer mamão com a terapia. Eu vi esse Agora, vídeo também. Achei bem bacana sim. que você colocou lá. Eu
Foi. Eu tive uma seletividade alimentar muito alta. Eu tive anemia, eu tive raquitismo, eu tive várias complicações de saúde porque eu não comia. Foi um processo bem lento, assim. Minha mãe teve que se esforçar demais, mesmo porque eu não tinha um diagnóstico. Na época a gente não tinha acesso a terapia nenhuma. Foi muito difícil. A gente usou muito do meu hiperfoco para conseguir isso. Uhum. Então a gente associava as comidas a desenhos animados. Minha mãe me mostrava muito, pegava um desenho que eu gostava, via que eles estavam comendo alguma coisa, aí ela botava para eu assistir. Falava, ó, o Mickey tá comendo biscoito, você não quer um biscoito? Olha que legal. E a gente foi fazendo dessa forma. Tanto que por um bom tempo eu só comia exatamente o que os personagens comiam. Pateta só come pizza de mussarela? Eu só comia pizza de mussarela. Olha só. E foi assim por um bom tempo, muito tempo. Só que daí, conforme eu fui ficando adulta, eu falei, não, não, esses alimentos não vão me tombar, eu vou comer sim. Claro que tem alguns que eu não como de jeito nenhum ainda, os cremosos, eu passo longe de coisa cremosa, e coisa que faz crack, eu tenho horror a isso. Mas outros eu falei, eu vou experimentar sim. E o mamão foi um deles, mas o mamão teve todo um preparo na terapia de integração sensorial, a gente trabalhou várias coisas. É passo a O passo, próximo né? desafio o próximo desafio é o Aproximação alface. sucessiva. Uhum. Exato, exato. Não foi O botar assim, próximo come desafio é o mamão alface, mas eu não aqui, quero. não é botar assim na sua boca, Não, foi não. devagar, né? É por Foi aproximação. tipo uns 6, 7 meses, assim, fazendo alguns E tinha um exercícios, processo. conversando sobre isso, se aproximando do mamão, deixando ele ali do lado, tocando em texturas semelhantes ao do mamão, sentindo o cheiro dele. Foi todo um processo. Isso aí, dentro da análise de comportamento, a gente faz isso por aproximações, vai pegando a textura, vai vendo imagens, figuras, até quebrar essa rigidez e Foi. uma mão tá ali, como a gente vê no vídeo, você comendo. Daí tem o alface, mas o alface eu tô fugindo dele, que eu não tô preparada ainda não, que me dá muita agonia de coisa que Depois vai faz ter seu crack. vídeo com Então, alface, manda para nós, tá? Sei lá, tá bom. Um dia, vamos fica o jogar lá pra desafio, frente. fica o desafio aí, tá bom? Olha, teve uma pergunta aqui. Você é apegada aos seus objetos da sua casa, tipo roupa, enfim? Não, porque eu aprendi. Eu tenho uma irmã mais nova que roubava tudo que era meu. Aí eu entendi que se eu fosse ficar estressada, eu ia viver estressada. Aí eu sou uma pessoa extremamente desapegada. Assim, se você pegar uma roupa minha, eu nem vou lembrar que você pegou. Mas porque eu tive esse tratamento de choque desde criança com essa peste que eu chamo de minha irmã. Lá em casa são 3 mulheres, então a gente, assim, mesmo calça 37, 38, veste a mesma roupa, então uma pegava da outra e se matava. Era coisa linda. Lá em Era casa assim, era assim briga também. de Ó, cabelo. É um puxando cabelo, aquela coisa. Eu tenho eu 3 sempre. irmãs, então é uma beleza, Não te tem entendo. jeito. Eu sempre fui da paz. Então, assim, eu via minha irmã com a minha camiseta, eu só falava, vou fazer o quê? Já usou? Já é uma roupa, é só lavar e usar de novo. Eu sou muito, muito desapegada, muito. Ó, o Joia. pessoal perguntou se eu tenho ecolalia. Ah, isso é tão engraçado, gente. Ecolalia é uma coisa muito engraçada, porque ela vem do nada e você lança umas frases aleatórias de coisas que você ouviu. Tem um humorista que eu gosto muito, que é o Igor Guimarães, e ele tem um personagem que é um índio que canta bim, 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 tô chegando na boate, todo mundo louco, muita vontade. Eu falo isso do nada. Tá um silêncio em casa, e eu falo bim, 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 tô chegando. E eu falo bem rápido. E aí passa. Aí dá 5 segundos, eu falo de novo. Aí eu falo de novo. Quando tá atacado, menina do céu, tem horas que eu falo, meu Deus, eu não aguento mais falar isso. Só que dá 5 segundos, eu falo de novo. O ecolalia é muito engraçado. Eu morro de rir de Sim, ecolalia, assim. Eu dou risada de mim mesma. é comum porque tem crianças que são não verbais, né? Pessoas com autismo, e outras que têm ecolalia, que faz essa repetição de fala sem essa comunicação funcional de falar, né? Mas isso vai sendo Eu morro de rir, trabalhado. menina. Ai, meu Deus. O dia que eu assisti Space Jam, tem uma frase do filme que ele fala: Os Monsters. Passei uma semana com isso. Do nada, dirigindo sozinha, eu falava: Os Monsters. Assistindo alguma coisa com a minha noiva, eu lançava: Os... Ai, meu Deus do céu, tem horas que eu tenho vontade de me matar, de tanto que eu me irrito com isso. Mas tem horas que é engraçado. Quando não é exagero, é engraçado. Pois é, gente. E isso é característica dentro do autismo que a tá reportando. Tem alguma pergunta a mais que a gente possa
está respondendo. Meu Deus, menina, tem muita pergunta. Tem muita pergunta, muita. Ó, o pessoal perguntou se eu sempre tive seletividade ou se eu desenvolvi conforme eu fui crescendo. Foi ao contrário. Eu tive muita seletividade na infância e fui melhorando conforme eu fui crescendo, mas era muita seletividade. Eu praticamente só tomava leite. Até uns 10 anos, assim, tomei mamadeira há muito tempo, porque aí eu era apegada. Quando eu era criança, assim, eu era mais apegada. Era muito apegada à rotina de tomar mamadeira, e era só Nescau, e durante muito tempo foi anemia fortíssima. Minha mãe, coitada, assim, às vezes minha mãe chorava de desespero porque eu era muito abaixo do peso. Aí eu tive raquitismo, então eu era muito mirrada, né? Assim, todo mundo achava que eu era uma criança doente. Foi um período bem difícil, assim, da infância. Que mais, gente? Eu gosto sinais, dessa. né, na infância que depois, só na vida adulta, você foi diagnosticada. O pessoal perguntou se eu tive atraso de fala. Eu adoro essa pergunta, porque muitas pessoas acham. O pessoal acha que todo autista tem atraso de fala, né? E não tem, gente. Não é todo autista que tem atraso de fala. Cada pessoa por exemplo, diferente. Total, gente. Eu tenho uma amiga que ela é autista, o filho recebeu o diagnóstico agora, eles falaram com 2 meses. Vocês têm noção do que é começar a falar com 2 meses? São super dotados, ela fala 6 idiomas, ela toca um monte de instrumento, ela faz vestibular só pela graça de passar em todos. O autismo é assim, diverso, tem vários tipos de pessoa. Eu falei com 6 meses, assim, perto dos 6 meses, um pouquinho antes, com 1 ano já tinha uma fala bastante formal, bastante correta. Por isso que eu tenho essa avaliação de superdotação para essa área de comunicação. Só que eu sempre gosto de falar que falar é uma coisa, saber se comunicar é outra. Apesar de ser uma criança magrelinha, mirradinha, eu não sabia me comunicar com as outras crianças, então eu batia em todas. Eu resolvia tudo no tapa. Se eu pedisse alguma coisa, você não me desse, não tinha assim uma argumentação, uma habilidade de saber interagir. Não, eu arrancava de você e seguia a vida. Então, a habilidade de comunicação precisa ser desenvolvida também, assim como a fala. Só a fala não basta, tem que ser uma fala funcional, que tenha algum sentido, né? E eu não tinha isso. Às vezes a criança, por exemplo, que é não verbal, faz muita birra, a gente vê que é comum, pela dificuldade de fala. Às vezes a forma de falar é fazendo birra, né? Para querer comunicar. Então a gente tem que entender isso e trabalhar para compreender esse mundo do autismo para poder cada vez mais minimizar essas birras. Eu estou vendo uma pergunta aqui da Ashode Camila Sofia. Oi, o que chamou a sua atenção na série Atípico para te levar ao diagnóstico? As pequenas coisas. Assim, claro que as grandes coisas que são assim muito características chamam a atenção. Por exemplo, você tem estereotipia, esse negócio que ele mexe no cabelo assim, eu me identifiquei muito porque eu faço esse assim. Isso desde a infância, essa estereotipia, você tinha já algumas na infância? Sempre. Na infância, eu era mais hiperativa do que eu sou hoje. Se é que isso era possível, mas eu era muito elétrica. Então eu tinha muito essa. Eu batia muito forte as costas na parede, os adultos achavam que machucava e não deixava. Então, muitas das minhas estereotipias mais enérgicas foram podadas pelos adultos. Por isso que o meu diagnóstico foi difícil. Eu mascarava muito. Eu tive muitas das minhas características cortadas pelos adultos, né? Hoje que eu estou em contato com as minhas estereotipias, me permito me mexer mais. Quando eu estou afim, eu bato as costas na parede com bastante força, porque é muito prazeroso e me sinto mais calma. É autoforçador essas estereotipias. Total. É altamente estimulador. Total. Mas o que me chamou a atenção no Sam foi as coisas que ele fala. Assim, que eu vejo que as outras pessoas que estão assistindo ou não entendem. Tá na 4ª temporada, né, na Netflix. Sim, quem quiser, a gente saiu não a 4ª temporada. Saiu a 4ª temporada na Netflix. É maravilhosa, inclusive. Comecei a assistir ontem, já tô triste que vai acabar. Também. E tem a cara feia. A cara feia que ele faz, eu faço sempre. Eu falei, nunca tinha visto alguém fazer isso. Você se identifica. E é por conta do estímulo, sabe? É alguém falando, é um barulho não sei o quê.
Aí você faz aquela cara assim de sofrimento, e ele faz essa cara toda hora. Foi a primeira vez que eu falei, meu Deus, encontrei meu irmão gêmeo, alguém que se parece muito comigo nos seus comportamentos. Claro que o Sam tem algumas dificuldades que eu não tenho. Ele tem bastante dificuldade com ruído, eu não tenho tanta. Eu vou pra balada, eu vou pra shows, depois eu fico mal, mas eu vou. Ele tem uma dificuldade de socialização um pouco maior. Parece que o Sam entende um pouco menos as pessoas ao redor dele do que eu. Mas eu faço esse exercício desde criança. Então, eu sei que eu tenho uma habilidade para isso um pouco maior do que os meus amigos autistas. Porque é o hiperfoco, né? Tudo que é o hiperfoco, você acaba se tornando muito bom. E analisar as pessoas sempre foi meu hiperfoco. Então, acabei desenvolvendo uma habilidade um pouco maior. Pois é. Você tem alguma pergunta, alguma questão mais? A temporada Nossa, tá. tem. Tô vendo a Ludmilla aqui, minha aluna da Academia do Autismo. Quarta temporada está ótima. Adoro a Lud. Lá da academia, né? Que eu tenho curso sobre a avaliação neuropsicológica no autismo. É Atípico, Iris. A série Atípico. Vai lá no Netflix para você assistir, tá? O pessoal perguntando se eu batia na minha irmã. Nunca bati numa criança menor do que eu. Eu sempre tive essa consciência. Se a criança era menor do que eu e me negava algo, e eu ficava com raiva, eu simplesmente ia embora e chorava. Agora, se a criança era maior, aí eu tirava no tapa. Eu era violenta, gente. Isso tudo a gente vai trabalhando, né, com a análise de comportamento aplicada, com a terapia, fazer pedidos, e a escola vai ensinando muito isso, né, você aplicando a avaliar, lidar com colegas, enfim. Mas é uma questão que me veio aqui, eu sei que tá bombando, tô vendo que um monte de perguntas. Muita. Mas para a gente ir conduzindo aqui para a gente, né, e fechando, né? Em relação, tem muita gente que tem dúvida, o TDAH e autismo, né? Existem algumas questões importantes, por exemplo, no TDAH, existe a dificuldade de prender a detalhes. Já no autismo, tem o hiperfoco. Você fica naquele detalhe. Os dois, tanto o TDAH quanto o TEA, é genético, né? Desenvolvido durante aí a infância, não é isso? Idade pré-escolar vai demonstrando ali, você vê que 1 ano já tem um diagnóstico, né? Essa questão do TEA e do TDAH tem muito essa mascaração. É engraçado, menina, porque tem muitas coisas que eles são conflitantes, né? O pessoal diz que o pessoal que é autista é muito apegado aos detalhes, ao perfeccionismo. E eu gosto de ser perfeccionista, é uma questão que eu tenho muito forte, só que ao mesmo tempo eu não me apego aos detalhes. Entendi. Eu não me apego aos detalhes, assim, se a Suelen chegar em casa com cabelo roxo, talvez eu não perceba. Eu não lembro onde que eu botei as coisas, eu me tranco dentro de casa, eu tranco o carro com a chave dentro. Eu já perdi o meu celular não sei quantas vezes, eu já perdi cartão de crédito. Eu perco tudo, gente. Eu brinco que o TDAH, ele complica mais minha vida do que o autismo, assim. E eu tento levar no bom humor, dou risada. Eu perdi meu cartão de crédito, eu dou risada. Então eu vou fazer o quê? Vou chorar? Toda vez que eu perder, eu vou viver chorando. Pois é. Aí eu tô vendo aqui Cantinho Dágio falando, meu filho tem 2 anos e 3 meses, foi diagnosticado com autismo, coloquei ele na escola para socializar mais, porém as crianças são elétricas e ele bem devagar. Alguma dica para acalmar meu coração? É importante. Nossa. É importante, né, estar fazendo, creio, uma avaliação, né, também psicológica, verificar se o que está ocorrendo, né, se existe algum indício de TDAH. A gente tem que, as avaliações eu acho importante para verificar se tem comorbidade dentro do autismo, né, e isso traz muito a importância de também ter o profissional. E é importante, né, dentro da escola promovendo ali dinâmicas para poder interagir com essa criança, trabalhar as diferenças. Eu faço isso muito nas escolas. Olha, um coleguinha vai ajudar o teu filho com autismo. Vai revezando o outro coleguinha na outra semana, porque vai interagindo, vai trabalhando a comunicação, né, entre pares. Com certeza. Vai quebrando essa dificuldade de interação.
Então, às vezes, você colocar o coleguinha, né, revezando a sala, para estar ajudando, para estar brincando. Ó, agora passa a bola para o seu filho passa a bola para o outro coleguinha. Uma educação física que faz, você já está trabalhando ali, estimulação do contato visual, a coordenação motora, né? Você está trabalhando coordenação motora global, você está ali interagindo, trabalhando a socialização. Então, a escola tem que estar esse passo forte para ajudar também. A escola precisa estar disposta a promover uma inclusão, né? A gente quiser me levar para a escola de vocês para palestrar para os professores, me levem, que eu estou com uma palestra para professores agora. Que top, gente! Isso aí. Me convidem. Me convidem para a gente bater um papo sobre a diferença de integração e inclusão, porque para essas práticas darem certo, a gente precisa promover a inclusão. Os professores, a escola como um todo precisa estar envolvida no processo. Não basta só um, não basta só outro. Tem que ser um valor real da escola. Né, Tabata? Tem que fazer o treinamento ali da análise de comportamento aplicada. Precisa, para saber intervir também dentro do autismo, os pedagogos. Aí seria perfeito, né? Aí eu tô sonhando alto. E eu acho muito importante para que a gente possa ter uma consistência. Em caso os pais trabalham com aba, na escola também, pedagogo, não é deixar a criança ali na outra sala, isolado, ou no cantinho, vou fazer atividade com ele aqui. Não, você tem que estimular ele a trabalhar com as outras crianças. Sim. E tem que perguntar também, ó, você está com alguma dúvida? Fala com o teu aluno com autismo. Responde, então aponta, ele é não verbal, aponta aqui para mim, qual é a historinha que eu te contei? Foi dos 3 porquinhos? Aponta para mim. Muito bem, deixa ele se sentir participante. Vocês acham que a criança com autismo sente? Sente, percebe, entende tudo que vocês puderem imaginar. Tudo. O pessoal está perguntando ali da palestra. Gente, a palestra é online. A gente faz pelo Google Meet. Então, não importa onde vocês estejam, a gente reúne a turma de professores e faz online. Queria deixar uma história de uma amiga minha que é professora de crianças atípicas. Ela entrou para uma escola nova e tinha um menininho autista, não verbal. Eles foram brincar no parquinho com areia. As professoras falaram, nem chama, que ele não gosta, ele não vai. E aí, isso é integração. Você colocou a criança autista ali, mas você não está chamando ela para participar, dizendo que ela não gosta. Essa é a integração. Olha a diferença para a inclusão. Ela falou, não, ele faz parte da turma, ele vai junto, vamos ver o que rola. Ele não quis se aproximar da areia. No final, quando as crianças saíram, ela começou a brincar com o hiperfoco dele, que eram trenzinhos. Ficou brincando com o trenzinho sozinha, sem falar nada. Ele foi se aproximando, pegou um trenzinho, começou a passar o trenzinho na areia, até que ele sentou na areia e começou a brincar com ela. Começou a interagir, começou a dividir o hiperfoco dele. E aí a gente vê a diferença da inclusão, que é quando você traz o aluno que você acha que não quer, que não pode, que não consegue, quando você traz ele para dentro da atividade, de forma adaptada, dentro da maneira que ele consegue, dentro da maneira que é confortável para ele, ao invés de falar, não, ele não gosta, deixar ele de lado. Isso é integração. É isso que a gente tem que combater. A gente precisa de uma inclusão de verdade. Por isso que eu tenho essa palestra para os professores, porque a gente precisa que as escolas estejam caminhando junto. Porque esse exemplo, para mim, foi tudo. A gente tem que trabalhar a partir daquilo que é reforçador para a criança. Igual você começou a comer tudo, quebrar a seletividade, você comia o que os seus personagens preferidos estavam comendo. Então você tem que usar, dou dicas para os pais aqui. Pega tudo que é comestível, tudo que for biscoito, o que for, e brinquedos também. E anota o que ele pegou. A primeira coisa que o teu filho ou tua filha pegou, aquilo que é altamente reforçador, foi a galinha pitadinha. Tua filha adolescente pegou o quê? Gosta de música. Né? Igual a Tabata. Isso funciona muito. Então, pega isso para ensinar habilidade social, para quebrar a estereotipia, para quebrar a seletividade alimentar. Acho que é a grande lição que a Tabata está dando aqui para gente, né? Eu uso muito o hiperfoco como reforçador até na vida adulta. Eu brinco que eu odeio tomar banho. É uma confissão que eu tenho que fazer aqui. Eu odeio tomar banho. É muito estímulo para quem tem sensibilidade tátil.
ter a água caindo no meu corpo inteiro é um terror. E com as atividades de integração sensorial, eu tenho uma dieta sensorial, que eu faço os exercícios diários, mas a gente também adotou algumas estratégias, porque não é porque a pessoa não gosta que ela tem que aprender a gostar a qualquer custo. A gente tem que também dar ferramentas para se tornar algo menos sofrido. Então hoje eu Com tomo banho com certeza. Menos aquecedor. aversivo, né? Para você Exato, o exato. possível. Tem que ser agradável para a pessoa também, não tem que empurrar as coisas, forçar as Se coisas, tem que ser forçar, uma você vai coisa tomar mais natural. aversão. É assim que o autista faz. Se Exatamente. você obriga a criança, se eu pegasse uma mão lá, ela toma na água, você ia tomar horror. Não vai. Porque existe Não essa vai. rigidez no autismo, a inflexibilidade cognitiva. É difícil alternar o curso do pensamento. Se eu não quero uma coisa, acabou. É assim que é o cérebro da pessoa com autismo. É. Então a gente vai quebrando isso devagar. Hoje você toma, né, pega a água, pinga, pega a mamão, daqui a pouco vai comer o alface. Não sei, não vou prometer nada, sem expectativa. Mas enfim, no banho eu coloco aquecedor para diminuir o impacto do frio, porque eu sinto muito frio. Então a gente já diminuiu um estímulo, a gente já diminuiu um desconforto, que é o frio. E aí eu tomo banho com música, porque é o meu hiperfoco. A música me distrai e diminui os impactos da água caindo no meu corpo. Eu fico menos incomodada do que eu ficava antes, porque eu estou distraída com o meu hiperfoco. Então, o hiperfoco ele pode ser usado como um reforçador em diferentes fases da vida. A gente só precisa de profissionais dispostos a estudar sobre isso, a entender sobre isso e acolher autistas adolescentes e adultos. Não é porque a gente cresceu que a gente deixou de ser autista, deixou as nossas características. Não. Claro que muita coisa a gente aprende ao longo da vida, mas tem outras que a gente continua precisando de suporte. E o que funciona para as crianças, muitas vezes funciona para os adultos também. É só uma questão de você adaptar a estratégia ali, mas você está trabalhando com hiperfoco da mesma forma que você trabalharia com uma criança. Exatamente. Você tem que entrar no mundo da criança ou do adulto, falar aquilo que é reforçador para trabalhar as áreas que precisam, como a Tabata está falando. Mas é Sim, menina, eu falei para a live ser curtinha, mas eu tô me divertindo. Então, se você quiser prolongar, não tem problema, tá? Que eu tô bem. Que bom. Gente, eu nem tô vendo a hora passar, tá tão gostoso, né? Tô me divertindo. Aí eu vou falar, hiperfoco. Eu falei, eu não gosto, eu pensei em roteiro, eu falei, que saber botar roteiro, né? Eu vou jogar esse roteiro pro espaço, deixa o negócio rolar e pronto. E assim que tá Gosto assim. Gosto de coisa espontânea, gente. Eu sou a rainha da espontaneidade, tá? Gosto também. Ai, gente, olha esse comentário. Depois que conheci a Tabata, eu mudei muito a visão de como agir com a minha filha. Gente, isso não tem preço. Depois o pessoal falar e não pode ficar hiperfocada no Instagram. Mas como que eu não vou ficar? Se só tem coisas, sabe? Só tem amor. E as palavras dessas pessoas que duvidaram de você agora, diante disso tudo? Me fala, onde você não é nada. Ai, menina, não é nada. Que a gente coloca para esses capacitismos. Uma frase, um comentário desse, já vê, não pare. É muito maior. Você está no caminho. Às vezes a gente dá muito valor porque é ruim, né? Ai, você corta o cabelo, um monte de gente te elogia, uma fala mal. Você vai pegar aquilo e vai ficar com o ranço daquela pessoa. Que a gente escolhe o negativo, gente? Por que a gente faz tão Não escolho. Diz. Eu decidi não escolher o ruim, a gente é valorizar quem me valoriza. Por que a gente... A gente tem que questionar, a gente faz mal pra gente, se a gente não tratar. Sim. Pais e mães também têm diagnóstico, fica botando pavor no autismo, tem que questionar. Peraí, pelo amor de Deus. Né? Gente, olhar pro lado mais leve das coisas, lado bom da vida. Visão. A vida fica muito pesada. Fica, é o peso que a gente dá. E a história é uma vez só que a gente vai viver. Vamos escolher o quê? Botar peso, capacitismo, dor, medo de preconceito? Ou a gente vai lutar como estamos aqui vencendo, conquistando aí no autismo os espaços? Né? Isso aí. Isso aí. Não sei se tem mais perguntas. Pessoas só pensam em autistas como pessoas incapazes. Pois é, menina. Sabe que eu tenho uma história com isso. Eu trabalho como designer gráfico, eu atendo clientes com produção de conteúdo para redes sociais, logotipo. Estava falando com uma psicóloga que era especialista em autismo. A especialidade dela era autismo. Eu falei, olha, a gente já tinha tudo combinado, preços, a gente já estava para iniciar o projeto dela.
Olha, eu tô muito feliz da gente estar com essa parceria, da gente estar iniciando, porque eu acho que eu sou a pessoa perfeita para fazer conteúdo para você, porque eu sou autista. Essa mulher nunca mais falou comigo, nunca mais vi a cara dessa cliente. Ela sumiu. Então, sim, as pessoas associam muito autismo à incapacidade. Porém, tem muita gente legal também. Esses dias eu descobri que todos os meus clientes sabem que eu sou autista. Eu achava que nenhum deles soubesse. Eu tinha muito medo que eles soubessem, justamente por conta de trauma dessa vez que aconteceu. E eu descobri que todos sabem e todos estão muito de boa com isso. E todos são muito compreensivos comigo quando eu tenho crise. Então é aquela coisa, vai ter gente ruim? Vai. Mas também tem muita gente legal. A gente tem que saber escolher o que a gente vai querer guardar pra gente, sabe? É ser filtro ou ser esponja, né? Ou eu vou absorver o lixo do outro para mim, ou vou esquecer dos 200, 300 clientes ali que adoram teu trabalho, e eu vou ficar com o poder de um que te excluiu porque te julgou. Não, não mesmo. Então não Ó, é tem uma justo. pessoa mandando olhar o direct. Eu vou olhar o direct depois, pode deixar. Isso aí, gente. Então, o diagnóstico não define e o que as pessoas pensam não vão impedir de você chegar onde você vai chegar. Exato. E passem isso para as crianças, gente, pelo amor de Deus. Ensinem as crianças a se amarem, se respeitarem, se valorizarem. Porque a gente é muito suscetível a relacionamentos abusivos, seja ele familiar, de amizades, amorosos. A gente está muito suscetível porque a gente não entende muitas vezes manipulação. Sim. Às vezes a gente cresce ouvindo que a gente está errado, que a gente tem que mudar, e a gente acredita nisso. E quando a gente está num relacionamento, a gente aceita que o outro fale pra gente, você não pode ser assim, você não pode fazer isso. A gente acaba aceitando porque a gente acha que realmente a gente está errado. Então, por favor, ensine os filhos de vocês que não tem nada de errado a ser como eles são. Porque isso traz muita força pra gente encarar esses desafios. Porque é o que eu falei no meu vídeo. O maior desafio de ser autista são os neurotípicos. São as pessoas que não são autistas, que colocam a gente para baixo, que julga, que não tem empatia. São todos? Claro que não. Mas são dessas pessoas que vêm esses julgamentos, infelizmente. É sempre um neurotípico que te bota para baixo, que te julga. Então fortaleça as crianças para que elas se tornem crianças, adultos e adolescentes empoderados, sabe? Cientes de que são autistas e que não tem nada de errado com isso. E a gente tem que se preparar a lidar com as emoções, lidar com as pessoas que muitas das vezes julgam, que não gostam, que não acreditam. É o poder de você acreditar em você mesmo e dar a voz ao seu propósito de vida. Exato. Porque essas vozes atrapalham o propósito da gente, tira a força daquilo que é o seu propósito, que é levar informação. Assim, as pessoas já falam coisas negativas umas para as outras, né? Ai, você engordou. Ai, você tá magra demais. Ai, não gostei do seu cabelo nessa cor. Ai, essa roupa não fica bem. As pessoas já falam isso. Quando você é autista, as pessoas falam mais ainda. Por isso que eu falo, fortaleça as crianças para que elas não caiam nessas ciladas de palavras negativas. Enquanto a gente não consegue ter uma sociedade empática, a gente precisa criar autistas fortes. Exatamente. Empoderados, como você falou. Empoderados. Com inteligência emocional. Transformar os fracassos, né, de ouvir uma sociedade que é exclusiva como a nossa, exatamente, e transformar isso em ajuda para outros autistas, fortalecer a comunidade, transformar a dor em coisas boas, informações. Não ficar na dor, né? Você falou que é ativismo pesado, mas levar felicidade, como você está levando aqui para a gente hoje. Tá, eu fico muito feliz. Nossa, quer ver um elogio que eu fico feliz é quando alguém fala que deu risada com algum vídeo meu, que é um assunto sério de forma leve. Pra mim não tem elogio melhor que esse, assim, poder levar um pouco de alegria. Quando eu vi, eu falei, gente, que legal, ela é tão engraçada assim, põe aquelas vozes, aí fica engraçado. E é isso aí, gente. Vamos espalhar, conscientizar o autismo e escutar esses conselhos da Tabata. É só quem tá na pele, melhor quem tá na pele ainda para falar, né?
A luta, como que é. Gente, a gente vai agora, né, finalizar, agradecer, viu, Tabata, pela sua presença, sua participação, agradecer a todos que estão aqui na live com a gente, muito obrigada por trazer felicidade para a gente, tá? Eu que agradeço o convite, vocês estarem aqui para ouvir, para a gente trocar essa ideia, essas experiências, é sempre muito engrandecedor. E queria agradecer também todo mundo que assistiu, né? Que muito fez perguntas, gente. Super interagiu. Eu amei. Eu amei essa live. Eu não vi a hora. Adoro live com interação. Eu também. Eu não gosto de ficar só eu e a pessoa assim. Eu falei, gente, comenta, pergunta, vamos. Eu quero que vocês se sintam presentes aqui. Eu, Tabata e vocês todos. Eu estou imaginando a gente numa roda de conversa. Adorei. Foi ótimo. Tá joia? Gente, ó, beijo, Tabata, tudo de bom. Beijo, pessoal. Beijo. Ó, tudo de bom. E até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, Tabata. Tchau, valeu. Beijo. Beijo.